Olá, muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo Cunha e serei o moderador deste webinar Venda de Empresas, uma parceria Crow e Sanjotec. A Crow tem mais de 90 anos de história, ocupa o nono lugar no ranking internacional de empresas de auditoria e consultoria e é composta por uma rede com cerca de 800 escritórios em 150 países e mais de 42 mil colaboradores. A Crow assenta os seus serviços com equipas especializadas em diferentes indústrias, nas áreas de audit, tax, advisory e outsourcing. Os oradores deste webinar serão Paulo Rosa, Managing Partner da Crow Advisory PT, e Pedro Marques, Corporate Finance Manager da Crow. O kick-off desta sessão cabe a João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, que fez o favor de nos gravar a sua apresentação, já que neste momento está em reunião na Câmara. Boa tarde a todos. Permitam-me que comece por destacar a parceria entre a Sanjotec e a Crow Portugal, que se inicia precisamente com a realização deste webinar. Trata-se de uma colaboração de grande relevância que irá reforçar a projeção da Sanjotec como polo de conhecimento, inovação e apoio ao desenvolvimento das empresas. Esta parceria permite a realização de ações de formação e de partilha de informação altamente qualificadas dirigidas às empresas incubadas da Sanjotec e a toda a comunidade empresarial da nossa cidade e da região. Estas ações são de grande importância num contexto económico cada vez mais exigente e competitivo. Contribuem, nomeadamente, para uma tomada de decisão mais informada por parte dos empresários, gestores e empreendedores. É esse o caso deste webinar dedicado à venda de empresas, que dotará os participantes de ferramentas para a concretização de processos complexos, como avaliação e negociação de empresas. Estou certo de que esta primeira sessão dará o mote para o sucesso desta parceria, que trará benefícios duradouros para o nosso tecido empresarial e para o ecossistema inovador da Sanjotec. Desejo a todos um excelente webinar e faço votos de pleno êxito para as próximas ações a desenvolver no âmbito desta colaboração. Agora peço aos participantes que, por favor, ao longo do webinar, coloquem as suas questões no chat, pois antes do final teremos um momento para responder às vossas perguntas. Antes de passar a palavra a Paulo Rosa, deixem-me, por favor, referir que, para além de ser sócio-gerente na Crow Advisory, Paulo possui uma vasta experiência em várias áreas de consultoria, incluindo finanças corporativas, fusões e aquisições, captação de fundos, avaliação de empresas e análise financeira. Paulo é licenciado em Economia pela Universidade do Porto, com pós-graduação em Análise Financeira, possui um MBA e um mestrado em Gestão pela Porto Business School, além de ter frequentado o programa de Private Equity da Saïd Business School na Universidade de Oxford. Connosco teremos também Pedro Marques, que conta com mais de 30 anos de experiência em estratégia, fusões e aquisições, análise de investimentos e gestão financeira, é licenciado em Economia e foi diretor operacional, cofundador e diretor de empresas de consultoria, onde desenvolveu e implementou soluções inovadoras nas áreas de intermediação de negócios, gestão estratégica e organizacional. Atualmente, Pedro é Corporate Finance Manager da Crow Advisory. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar. Queria começar por agradecer, à Sanjotec esta parceria e este convite para fazermos este primeiro webinar. Temos preparados várias coisas em conjunto, estejam atentos. Acho que a ideia é cooperarmos com a Sanjotec e onde pudermos ajudar as empresas e a região, estamos completamente disponíveis para isso. Aqui só algumas breves notas antes de darmos um pontapé de saída propriamente dito ao webinar. Para quem não conhece a Crow, só para informar que somos uma rede global, estamos presentes em mais de 150 países no mundo, 42 mil pessoas e um revenue de cerca de 5,8 bi de dólares. Eu também apresento aqui estes dados porque faço a ponto também com o que vamos falar em relação à venda de empresas e a importância de termos este alcance global nos processos de compra-venda, no chamado cross-border deals, que nós claramente podemos ajudar e a nossa rede para isso é bastante relevante.
Portanto, a Crow é essencialmente uma empresa de auditoria, tax, outsourcing e advisory consultoria. Dentro da área de consultoria, só para terem uma noção, temos áreas como segurança de informação e cibersegurança, os incentivos, nós chamamos de Grants and Incentives, a parte de consultoria comportamental, de apoio a recursos humanos das empresas, tudo o que seja relacionado com compliance, governance, risk e compliance, proteção de dados, temos uma área bastante forte nessa relacionada com o RGPD, IT Consulting, e depois a parte de Corporate Finance, que é, digamos, abrange o tema que vamos falar aqui, portanto, o que é que temos também de forma resumida em Corporate Finance, a área de M&A pura e dura, portanto, de compra e assessoria na compra e venda de empresas. Depois temos a parte que nós também podemos designar de Transactional Services, que é as áreas de DD, Due Diligence, auditorias específicas para transações, e quer financeiras, quer fiscais, também da sustentabilidade, e também tudo que seja relacionado com avaliações de empresas, de marcas, negócios, portanto, ativos, portanto, temos incorporado aqui no Corporate Finance estas áreas. Como dizia, digamos, o nosso alcance global é relevante aqui para o tema da venda de empresas, e também queria só fazermos aqui um pequeno definição do perímetro daquilo que vamos falar hoje, porque é um tema bastante vasto, podemos ter, digamos, olhar para isto de diversos ângulos, e pronto, então começando pelo, nós vamos abordar a venda a 100% de uma empresa. Vamos focar mais aí nesse particular. Obviamente podemos dar aqui uma outra nota noutros modelos, outras formas, mas pronto, só para dizer que há vendas parciais, minoritárias, há vendas maioritárias, enfim, e todas elas terão digamos, a sua forma de ser abordada e trabalhada. Também queria deixar uma nota sobre a importância que, digamos, o M&A, as fusões e aquisições, podem ter para projetos de crescimento, ou seja, não ver só este tema como eu quero vender a minha empresa e pronto, então eu penso nesta lógica de M&A. Mas não, eu tenho uma empresa que precisa de crescer, precisa de dinheiro, precisa de financiamento, então posso olhar para isso, para o M&A, como uma forma de obter esse financiamento ou esse equity partner ou um parceiro que invista na minha empresa. Eu posso ceder 20%, 20% a 40%, dependendo das necessidades. E também vendas maioritárias, em que eu posso ficar na mesma na empresa, vendo a maioria da empresa, com o objetivo de sair mais à frente. Enfim, há outros modelos, há outras formas de olhar para isto, mas nós aqui vamos concentrar-nos na venda a 100%. E também vamos abordar o lado da venda, não o lado da compra. Nós também assessoramos o buy side, ou seja, estratégias de aquisição, ou seja, empresas querem crescer via aquisições, para acelerar o crescimento, portanto, não ser um crescimento apenas orgânico, mas ser através da aquisição de empresas. Mas nós aqui vamos focar aqui no sell side. Depois, há aqui temas relacionados com questões setoriais. Obviamente, não é diferente fazer uma operação de compra ou venda num setor, na hotelaria, por exemplo, onde tem particularidades muito claras temos o imóvel, tem um impacto grande, temos a parte do negócio, depois temos modelos de franchise envolvidos, enfim, há uma complexidade específica desse setor, ou da área da IT, que tem também um conjunto de análise e especificidades que terão que ser tidas em conta. Vamos aqui no webinar tentar ser o mais transversais possível, porque senão poderia ser muito interessante para uns, mas se calhar para outros não seria tão interessante. Depois, como já viram, infelizmente, esta área é uma área que tem bastante jargão técnico e anglicismos. Pedimos já desculpa por isso, só que é complicado por vezes, porque estamos do dia a dia a usá-lo e depois, quando estamos a falar, não os usar, vamos tentar evitá-lo. Mas pronto, vai ser sempre qualquer coisa e pedimos já desculpa por esse tema.
Eu vou passar, digamos, a palavra ao Pedro, e o Pedro vai começar com um tema que é bastante relevante, que é a preparação. Como tudo na vida, nós estamos bem preparados, planearmos bem o que vamos fazer, ajuda muito, ajuda a não cometermos erros e termos as coisas organizadas, estruturadas. Portanto, muitas vezes as empresas são até abordadas com ofertas não solicitadas, e pronto, e depois começam nesse processo, por vezes não corre assim tão bem porque efetivamente não tinham as coisas preparadas, portanto, e o resultado final não é o melhor para a empresa que recebeu essa oferta não solicitada. Portanto, espero que gostem, que possam buscar com ideias para quem ainda não está tão por dentro, mais claras sobre esta temática, e obviamente estaremos no final para esclarecer algumas dúvidas, e se quiserem nos contactar, obviamente daremos os nossos contactos e estaremos disponíveis para falar convosco, se assim o entenderem. Ok? Obrigado. Obrigado, Paulo, por essa bela introdução e também agradecer à Sanjotec. Já boa tarde a todos, não é? Tentaremos aqui, obviamente, de forma sucinta, percorrer todas as etapas, desde, como o Paulo mencionou, a importância da preparação, um bom diagnóstico da nossa empresa antes de a colocar no mercado e depois todo o processo até à fase da assinatura do contrato, à transação em si, e depois também vamos abordar de forma sucinta também várias etapas que no pós-integração também são relevantes. Como o Paulo mencionou, aqui não estaremos focados em vendas parciais, nem também no universo das startups, que também têm metodologias próprias de avaliação. Aqui estamos um pouco focados na venda de empresas, posições totais e sobretudo, vendas de empresas maduras e de negócios em continuidade. Como o Paulo mencionou, antes destes processos, quer seja com recursos internos, quer com assessores como nós, não é? É muito importante a preparação antes de colocar a nossa empresa à venda, e muitas vezes estamos a vender a única empresa que criamos ao longo da nossa vida, e pronto, é muito importante essa preparação, sabermos exatamente quais são os objetivos, quais são os motivos que nos levam a ponderar essa venda, de forma que seja claro aquilo que procuramos num processo de alienação da nossa sociedade. Depois aqui, na nossa opinião, julgamos que é muito importante uma preparação prévia. Aqui colocamos 6 a 24 meses, mas obviamente que isto está diretamente relacionado com a organização da empresa, como é que está preparada, se já tem por prática ter orçamento, se tem por prática traçar objetivos. Digamos que tudo isso dita se o prazo será menor ou se será maior, mas pronto, diríamos que seja 24 meses, estamos aqui a abarcar seguramente a maior parte dos casos. Na nossa opinião, isto não é meramente um formalismo prévio, esta preparação. Achamos que esta preparação pode aumentar bastante a capacidade do vendedor depois de controlar todo o processo de venda, e também estará mais preparado e potencialmente vai reduzir o risco percebido numa eventual negociação com compradores, não é? Como foi mencionado, muitas vezes o vendedor é reativo, ou tem um motivo como uma urgência, um problema de saúde, ou questões que o obrigam a colocar a empresa à venda sem preparar o processo. Mas muitas vezes, e no mercado nacional isso está a acontecer muito, entra num processo negocial porque apareceu um comprador, ou um potencial investidor, ou um fundo de investimento, ou agora também existem bastantes search funds que estão a abordar as PMEs portuguesas no sentido de perceber se querem ser adquiridas. Então depois, quando este comprador, este vendedor um bocadinho reativo, que não estava preparado para este processo, muitas vezes diz uma frase que ouvimos muito: eu não tinha a minha empresa à venda, mas pelo valor certo eu considero vender, ou considero uma oportunidade à venda, e inicia um processo junto de potenciais compradores, logo a responder a um conjunto de pedidos, a tentar justificar os números e a tentar acompanhar o ritmo que acaba de ser imposto pelo comprador e não por si. Não quer dizer que
quando seja uma venda planeada, consiga controlar totalmente o ritmo de um processo. Por isso consideramos que é muito importante a preparação, mesmo quando as empresas são abordadas, fazer uma paragem, tentar perceber exatamente o que vai ser preciso ao longo de todo o processo e só quando estiverem devidamente preparados, então iniciar o processo de partilha de documentação, ter também todo o cuidado da confidencialidade e a partir daí avançar com o processo negocial. Aqui só como exemplo, em muitas PMEs portuguesas ainda há uma excessiva dependência do negócio do dono, quer seja as decisões executivas, mas aí é normal, mas muitas vezes em aspectos operacionais do dia a dia ou os principais clientes são geridos por si e depois para um potencial comprador que tenha alguma experiência ou seja de caráter financeiro, vai tender a considerar um valor menor nesta sociedade face ao risco de dependência desta pessoa-chave. Agora, em muitos processos em Portugal, sobretudo PMEs e casos como de falta de gestão, existe normalmente um período de transição relevante, mesmo em casos de aquisição total, em que a maior parte dos investidores tenta que o proprietário fique em 6 meses a 2 e a 3 anos, muitas vezes, para fazer essa passagem. Portanto, se puderes. Como o Paulo mencionou, efetivamente isto é uma área que temos muito jargão técnico e termos na língua inglesa, mas pronto, aqui o diagnóstico, o equity story na prática é tentarmos aqui escrever uma narrativa de investimento, quase colocarmos na cabeça do potencial investidor e explicar-lhe o que é que este investimento poderá fazer para ele e para as suas ambições e para os seus projetos de crescimento no setor ou na geografia em causa. Aqui, lá está, isto não é um diagnóstico estratégico como quando se está a fazer um planeamento estratégico de uma organização, mas acaba por ser também aqui uma análise SWOT, percebermos, mas numa ótica da transação, percebemos efetivamente onde é que estão as nossas forças, as nossas fraquezas, os aspectos a melhorar, que oportunidades é que existem, as que estão identificadas por nós e também nas ameaças. É importante percebermos todas as ameaças que existem antes de colocarmos uma potencial operação de venda no mercado. Aqui também é muito importante perceber as questões mais intangíveis de posicionamento que têm a ver com o nosso valor, isto é, como é que nós, ao longo dos anos consecutivamente, temos conseguido fazer vendas e ter níveis de rentabilidade interessantes ou acima da média do setor. Por isso é importante ver que a nossa propriedade intelectual, a nossa propriedade industrial, mesmo a questão das marcas, isto é, além de perceber, digamos, se o nosso valor, a nossa posição no mercado está sustentado nestes fatores mais intangíveis, que nos últimos anos tem-se consubstanciado em valor de faturação e rentabilidade. Também é muito importante aqui, já antecipando a questão da due diligence, que poderemos chamar devidas diligências ou diligências prévias, como o Paulo disse, acaba por ser não uma auditoria, mas uma radiografia, mas com algumas partes comuns com o processo de auditoria. Aqui muitas vezes as empresas, apesar de ter uma marca relevante ou ter propriedade industrial relevante, não a têm devidamente protegida, ou quando a têm protegida, não está protegida nos seus mercados de atuação. Por isso é muito importante, antes de um processo, saber exatamente onde é que o valor da empresa está sustentado e se ele está devidamente protegido. Depois aqui, como eu expliquei, a narrativa de investimento é muito importante nós conseguirmos, quando estamos a negociar e a abordar um potencial comprador, explicar-lhe, sobretudo quando é um comprador estratégico, isto é, quando é um player do nosso setor de atuação ou de um setor complementar ou um fornecedor ou um parceiro, explicar-lhe quais são as vantagens de adquirir a nossa empresa que estamos a tentar vender, quais são as vantagens de adquirir a nossa empresa e o tentar criar uma empresa do zero, isto é, ter que fazer todo o processo de recrutamento, investimento em instalações,
lançamento de marcas, produtos, colocação no mercado. Isto é muito importante nós transmitirmos nesta narrativa o que o market com o potencial comprador vai, entre aspas, poupar fazendo uma aquisição em vez de criando um negócio do zero. Depois aqui o unique selling point, isto é, proposta única de valor, em português é efetivamente quais são as nossas vantagens distintivas que foram sustentadas ao longo dos anos e que nos permitem ter a posição que temos, isto é, se foi um produto que desenvolvemos, uma tecnologia, é uma certificação que as outras empresas do mercado não têm e é difícil ou demora anos a ser conseguida, ou se é o nosso excelente serviço aos clientes que permitiu que eles recorrentemente renovassem contratos e encomendas connosco, ou se são relações de longo prazo com parceiros, fornecedores, ou mesmo com clientes, isto é. E o que é que nos distingue, o que é que nos atribui valor, porque será a partir daqui uma das bases para um processo negocial. Na prática, uma narrativa de investimento é nós explicarmos como todas estas mais-valias da nossa empresa, da nossa organização, mais a estratégia que temos, como é que isso se transforma em cash flows. Temos a base histórica, historicamente temos gerado valor e temos gerado vendas e rendimento, mas o que é que isto permite em termos de futuro e também o que é que nós estamos preparados numa ótica de aquisição se nos comprarem a nós, por exemplo, a oportunidade de uma empresa conseguir escalar as vendas sem ter necessidade, por exemplo, dos custos fixos ou as pessoas contratadas acompanharem de forma igual, isto é, termos uma capacidade instalada ou um potencial de mercado que não está totalmente aproveitado e temos esse potencial para um investidor fazer mais e melhor do que nós, adquirindo-nos em vez de criar uma empresa de zero. Se faz favor. Como mencionei aqui temos aqui só um exemplo, uma sucinta de metodologias de avaliação de empresas maduras em continuidade. Numa oportunidade futura podemos até planear um webinar só sobre a avaliação de empresas, mas pronto, aqui temos 3 metodologias que são as mais tradicionais, né, em avaliação de empresas maduras, empresas em continuidade. A metodologia dos counted cash flow, que na prática são fluxos de caixa descontados que nós projetamos numa ótica de futuro e atualizamos ao momento atual com base numa taxa de risco. Vamos aqui explicando de forma sucinta e depois também consideramos sempre que existe um valor na perpetuidade, um valor que a empresa gera constantemente ao longo dos anos, que não está refletido nesta projeção, mas que devemos adicionar ao valor que sai desta metodologia. E depois, de forma complementar ou como um teste de sanidade, de verificar se a avaliação que estamos a fazer está dentro das balizas de outras metodologias, o tentar identificar transações no mercado que tenham sido públicas ou então olhar para empresas que são cotadas em bolsa e tentar comparar o resultado da nossa avaliação e o ponto de partida da nossa empresa em termos de diferentes KPIs e métricas económicas, financeiras e operacionais, tentar comparar com as métricas destas empresas que foram vendidas e tentar perceber, nomeadamente se a base for a questão do EBITDA, tentar perceber porque múltiplos é que foram recentemente transacionadas empresas sejam próximas ou similares à nossa. Aqui no mercado português é complexo termos acesso a fontes de informação que sejam exatamente da dimensão das empresas que estamos a assessorar na venda, mas consegue-se sempre formas alternativas ou pressupostos que criamos fazer uma comparação com empresas que foram recentemente transacionadas, nem que seja aqui, por exemplo, em Espanha. Depois também, quando a empresa que estamos a tentar vender e a avaliar necessita de um forte investimento em ativos fixos, sobretudo, não é? Também pode ser em ativos intangíveis. Muitas vezes
esse esforço de investimento permite à empresa gerar cash flows ao longo de vários anos, e a metodologia mais adequada é tentar perceber qual é o valor patrimonial de todo este investimento dos ativos que foram adquiridos ao longo dos anos, e usar esta abordagem patrimonial ou como uma referência adicional ou como uma comparação com a metodologia dos cash flows, ou muitas vezes não é a nossa prática aqui em termos de CRO, mas muitas vezes também se pode fazer um valor numa ótica de uma média ponderada ou de uma média simples destas três metodologias. E acrescentar a isso Aqui, duas outras coisas, Pedro, aproveitava. Um tema que nós deparamos também muitas vezes é o tema da expectativa de valor, ou seja, por vezes até encontramos empresários que têm uma expectativa de valor abaixo do que a empresa vale, mas o mais frequente é ao contrário, ou seja, têm uma expectativa de valor bastante acima daquilo que é o valor da empresa. Obviamente tentamos explicar isso, isto não é um webinar sobre avaliações, mas é importante todos percebemos que efetivamente uma transação só pode acontecer se ambas as partes for bom para ambas as partes, ou seja, eu posso querer vender uma coisa que vale 5 por 7 ou 8 ou o que for, mas se ninguém me compra, obviamente por esse valor ninguém vai comprar, não é? Portanto, então, e também é o tema aqui do valor de mercado teórico versus o preço da transação. E nós até podemos chegar a uma avaliação de qualquer valor, de 5 milhões de euros, por exemplo, mas se no mercado depois não há ninguém que queira comprar essa empresa, por vários motivos, várias razões, não vamos entrar nisso, pronto, e eu tenho duas hipóteses: não vendo, ok? Ou então baixo um bocadinho a ver se consigo vender a empresa ou atrair alguém a investir. E o mesmo ao contrário, ou seja, se a minha empresa supostamente vale 5, mas se há muita procura, portanto é um setor, é um tipo de empresa, ou o que for, e temos 3 ou 4 entidades a quererem comprar, é óbvio que o valor da transação poderá ser superior ao valor do mercado, portanto é a lei da oferta e da procura, portanto isto no final acontece sempre isso. Depois outra nota que eu gostaria de deixar, que é, por vezes, na perspectiva de valor, usamos aqui os múltiplos, e depois ouvimos algumas notícias no mercado e que a empresa X foi transacionada por um múltiplo de 10, 12, 13 ou o que for. E depois achamos que a nossa empresa também tem essa valorização, ou seja, eu vou pegar todos os resultados operacionais, a EBITDA, multiplico isso por X, pelos 10 ou 12 ou o que for, e já tenho o valor da minha empresa. Estas coisas não funcionam dessa forma, há muitas variáveis que entram em jogo aí, e uma delas é a dimensão também, ou seja, tudo igual, uma empresa que fatura 200 milhões e uma empresa que fatura 2 milhões, o valor, o múltiplo associado a essa empresa de maior dimensão será bastante superior à da empresa mais pequena. Então, para fechar aqui o capítulo, para não estarmos aqui também com muito tempo à volta disso, só para dizer que é um tema sempre muito sensível, não é? Estamos a falar do valor da coisa, a vida toda de um empresário, de um gestor que está a trabalhar, e, portanto, vamos ter sempre essas questões trabalhadas e analisadas, e com calma tentarmos chegar a um entendimento com o nosso cliente, e se queremos vender tem que ser um valor de mercado. Ok? Hoje, agora, pronto, aproveito aqui também. Temos aqui um estrangeirismo walkie stick, mas fazendo aqui só uma mensagem, sabendo que a Sanjotec é de São João da Madeira. Isto não foi de propósito, face à importância do hóquei de patins em São João da Madeira. Isto é um dos grandes problemas que nós nos deparamos, que são nos sentarmos com empresários que a empresa historicamente é estável, até pode ter tido algum declínio nos últimos 3 anos, tipo, num ano desceu, no outro ano subiu, e de repente, de forma miraculosa, vai crescer de forma exponencial nos próximos anos, entrega-nos projeções bastante ambiciosas, para não usar outro termo, e que, digamos que não resistem logo às primeiras 4 ou 5 questões, tipo,
qual é a dimensão do mercado que vai ganhar, qual é a cota, se já contratou pessoas para o efeito, basicamente como é que vai conseguir atingir as vendas que nunca conseguiu no passado e agora nos está a transmitir como sendo objetivos para os próximos anos. Agora falamos aqui de uma questão importante que é a questão do EBITDA, que pronto, julgo que aqui é um termo já um bocadinho mais comum, mas é o resultado que a empresa gera antes de considerarmos o impacto de juros, impostos, depreciações e amortizações, não é? Também se pode usar o EBIT e o resultado líquido e outros indicadores da demonstração de resultados da empresa, quer seja no âmbito da avaliação, quer seja no âmbito da due diligence. É muito importante nós normalizarmos o valor do EBITDA que ocorreu nos últimos anos. Isto é, sabemos que existem fatores extraordinários que o afetam e aqui é muito importante olharmos para o EBITDA pelo menos 3 anos e tentar perceber na sua estrutura, quer de custos, quer de proveitos, o que é que foi extraordinário, aquilo que aconteceu uma única vez e que nunca mais vai acontecer. Por exemplo, o vender um equipamento básico, porque se adquirir um equipamento novo, digamos, a receita desse equipamento é um proveito extraordinário. E depois também, por exemplo, uma multa, uma indemnização que foi preciso dar em determinado ano a um colaborador, a um fornecedor, a um cliente. Digamos que temos que limpar a estrutura de resultados da empresa destas anormalidades nos últimos anos, de forma a conseguir, quer seja para efeitos da avaliação, quer seja para o potencial comprador, transmitir corretamente qual é a nossa capacidade de gerar receitas recorrentes, mas aqui numa ótica de rendimento, numa ótica de EBITDA, tem estes fatores extraordinários. Por exemplo, um exemplo que ainda é muito comum, ainda olhamos para empresas que tiveram um pico de receitas e de colaboradores no período de Covid e que depois estabilizaram gradualmente. Depois também temos a questão de, por exemplo, trabalhamos bastante com o setor da distribuição e da indústria alimentar, a importância de perceber nas oscilações ao longo dos anos o que é que foi quantidade, o que é que foi o preço da carne de suíno ou de outros fatores que levou a que o EBITDA aumentou ou diminuiu, não porque o volume de vendas cresceu ou diminuiu, mas por questões de inflação e de mercado e, digamos, as alterações de preços que têm sido constantes, quer no acesso à matéria-prima, quer depois no produto final. Aqui a ideia é clara, digamos, um comprador vai valorizar o que é recorrente em termos de rentabilidade e depois aqui também, só para terminar, nas PMEs também é muito comum termos que perceber o sócio ou os sócios, perceber efetivamente que funções é que exerce, se é que exerce, quanto tempo é que dedica ao negócio e tentar comparar com valores de mercado para pessoas com a sua experiência, com aquelas funções, tentar perceber se temos de alguma forma que ajustar os custos salariais dos sócios que tenham funções na empresa, se temos que acertar de forma que o EBITDA transmita corretamente a situação da empresa caso essas funções não fossem exercidas por sócios da empresa. Mas aqui, pronto, também é comum se, por vezes, se confundir, até muitas vezes num discurso ou numa reunião, o valor que sai de uma avaliação e o preço, o valor da transação para os donos da empresa. Aqui acabamos por apresentar aqui de uma forma gráfica os principais ajustes nesta ponte entre o valor da empresa e, efetivamente, o cheque que, no fim, o sócio ou o acionista recebe, não é? Que normalmente uma avaliação estamos a calcular o valor de negócio da empresa, o enterprise value, depois fazemos aqui o ajustamento com base num período de referência da dívida líquida ou da caixa líquida, digamos, quando as empresas têm
têm mais disponibilidades financeiras do que dívidas financeiras. A caixa líquida acresce ao valor da empresa. Depois também é importante, na ótica do fundo de maneio, tentar perceber, fazer aqui uma análise histórica de um período longo, pelo menos 24 meses, mas o ideal 36 meses, tentar perceber em cada mês desse período qual é efetivamente o fundo de maneio, para depois, a fotografia que estamos a olhar daquele mês específico, comparar com essa média dos 3 anos e perceber qual é o ajuste que isso pode impactar aqui na transação. Aqui, por vezes, define-se também antes um alvo para este fundo de maneio, isto é, vamos imaginar 3 meses das despesas operacionais principais, salários, impostos, principais FCEs, e tentar perceber que esse é o fundo de maneio mínimo que a empresa deverá ter no momento da transação e depois fazer o ajuste. Depois nas PMEs, sobretudo familiares, é muito importante, até logo na preparação, ver quais são os ativos que vamos tirar do negócio, isto é, quais são os ativos que efetivamente são operacionais, quais são os que não são operacionais, e depois fazer essa correção logo de imediato, ou no perímetro da avaliação e da transação, ou então ter em conta aqui no ajuste final. Aqui também não destacamos nesta apresentação, mas é muito importante a separação da componente imobiliária do negócio, isto é, que vamos ter empresas cujos imóveis estão todos afetos ao negócio, mas muitas vezes os compradores ou o próprio vendedor prefere manter o património imobiliário da sua posse, negociar uma renda e vender a empresa sem os imóveis. Por vezes são os investidores e os compradores que têm essa exigência, esse critério na sua tese de investimento e não querem investir nos ativos imobiliários, mas estão disponíveis para assumir contratos de média e longa duração de arrendamento, garantido que há um rendimento estável para os proprietários dos imóveis, por isso essa separação dos imóveis do negócio, definir claramente o que é que fica no perímetro da transação, que impacta na avaliação, e a questão dos imóveis que estão detidos em sociedades familiares, mas que são ativos imobiliários da família, das pessoas, que geram rendimento, mas que estão em nome das sociedades. E muito importante esse ajuste para depois então chegarmos aqui, efetivamente, ao equity value, isto é, qual é o valor que os acionistas ou os sócios, na proporção das suas cotas ou ações, vão efetivamente receber na transação. Aqui, entramos aqui numa parte da apresentação que, apesar de parecer que está só numa ótica de assessoria, na prática achamos que isto se aplica às próprias empresas quando não recorrem a assessores e tentam com os seus recursos encontrar uma solução para as suas empresas. É muito importante, ainda antes de definir quem são os potenciais compradores ou investidores na nossa empresa, em termos de estratégia, clarificar quem é que achamos que vai dar mais valor ou quem é que achamos que terá interesse na nossa empresa, isto é, vamos apostar em compradores estratégicos, e estratégicos entenda-se empresas que atuam na nossa área de atividade ou em setores complementares, ou vamos para perfis um pouco mais financeiros, vamos para fundos de investimento, private equities, vamos para family offices, vamos para search funds. Podemos ir a ambos com diferentes, muitas vezes diferentes narrativas de investimento, mas é muito importante definirmos claramente qual é a prioridade e depois dessa prioridade definirmos em que biografias é que vamos identificar estes compradores, que tipo de empresas são. No caso de estratégicos, vamos abordar competidores diretos ou não. Muito importante ainda antes de começarmos a identificação, fazer este trabalho prévio. Depois, normalmente, o comprador de caráter estratégico, isto é, que atua no nosso setor ou em setores complementares, ou muitas vezes também é comum haver investimentos de grupos que entram em setores que até não têm nenhuma relação com os outros setores onde estão a atuar, numa ótica de não estarem a investir todo o capital no mesmo setor, numa ótica de expressão de risco, ou porque eles próprios
acham que estas áreas serão muito interessantes para crescer no futuro, mas normalmente um estratégico procura sinergias quando está a negociar com uma empresa, procura escala, e lá está, e como nós explicamos há pouco, ele procura claramente tentar perceber a diferença entre criar de raiz ou adquirir esta empresa. Os financeiros também olham estrategicamente para as empresas, em termos, entram em setores em que julgam que são interessantes, que há potencial para crescer, mas focam-se um pouco mais no retorno, na rentabilidade do investimento que vão fazer, e normalmente, sobretudo se falarmos aqui de private equity, normalmente aqui num período entre 4 a 7 anos, eles tenderão a tentar fazer uma saída, isto é, vender as suas participações ou as empresas que adquiriram em determinado setor e ter uma rentabilidade positiva elevada e não ficar em perpetuidade nestas empresas e nestes setores. Mas hoje em dia, digamos que existem diferentes tipos de modelos de aquisição, de diferentes tipos de compradores. Existem imensos compradores estratégicos que em si já têm no capital fundos de investimento, por isso também acabam por combinar competências financeiras com interesse na parte estratégica de sinergias e escala. E também existe um conjunto de grupos, quer nacionais, quer internacionais, que fazem múltiplas aquisições, mas que o objetivo é manter as empresas com gestão independente e manter o legado e dar continuidade aos negócios, não investem numa ótica de, passado poucos anos, rentabilizar o investimento que fizeram, digamos. Estou a dar só 2 exemplos. Depois, na questão dos financeiros, várias capitais de risco nacionais e internacionais, em vários setores, quando fazem a primeira aquisição, estão de empresa plataforma, isto é, eles não estão a fazer um investimento único naquele setor ou em setores adjacentes. O objetivo claramente é construir um grupo naquele setor, fazendo aquisições subsequentes à inicial, de forma a ter o que normalmente um estratégico tem, isto é, uma cota de mercado maior, mais sinergias, mais escala, mais internacionalização, mais inovação e maior poder negocial. Então, lá está, deveremos, depois de toda a estratégia, conhecermos bem quem são os tipos de investidores que existem no mercado, devemos decidir se vamos optar naqueles que têm interesse por negociação individual, isto é, também há casos em que, na prática, um processo inicia-se com um comprador e termina com um comprador, ou se o vamos fazer de forma subsequente, mas investidor a investidor, ou se vamos tentar criar uma pool competitiva, mas com uma shortlist, sem ser exagerada, com poucas empresas, em que nós definimos em si o que é que vão ter acesso, o período em que vão ter que apresentar propostas e competem uns com os outros, e depois nós comparamos as propostas e decidimos qual é a melhor opção e podemos dar exclusividade a um ou exclusividade a mais do que um, mas na prática, como dizemos aqui, concorrência gera valor, mas muitas vezes há muitas transações que são feitas só com um comprador e que não se abriu essa oportunidade a outros potenciais. Aqui um bocadinho explicando um processo quando existe assessoria, mas na prática nós próprios, se formos os donos da empresa e com o apoio do nosso economista ou nós próprios pela experiência que temos, e colocamos a nossa empresa à venda, obviamente que devemos partilhar a informação de forma gradual, isto é, começar no micro e depois ir para o macro. Devemos começar com um perfil confidencial. Obviamente, se formos nós próprios a colocar a operação no mercado, o disclosure do nome da nossa sociedade per si já estará feito, isto é, se formos nós a enviarmos ou a apresentarmos esse teaser, estamos claramente a dizer que é a nossa empresa. Também existem plataformas que permitem colocar empresas à venda, não mais de pequena dimensão do que de média e grande, mas
mas também é possível fazer um processo sem assessoria, mas o normal num processo é, depois, como explicamos, um bom diagnóstico, a avaliação, a normalização do EBITDA, a estratégia traçada, escrever estas peças de marketing de forma que transmitam de forma, o Blind Teaser transmita de forma sucinta o que é que procuramos, isto é, se estamos à procura de uma venda maioritária, de uma venda total, aquilo que falamos, saber bem quais são os objetivos da venda, isto é, para nós é crucial que as famílias que trabalham connosco permaneçam a trabalhar, o legado dos colaboradores. Devemos destacar que o legado é importante na transação. Se o valor é relevante, devemos decidir se vamos colocar o valor que estamos a pedir ou não no Blind Teaser. O mais comum é não colocar, mas pronto, aqui um resumo anónimo, aqui o objetivo é tentar que não se perceba qual é a empresa em causa. Muitas vezes, se estivermos a falar de um player de um setor específico que não existam outras empresas, é complexo não dizermos quem é através do teaser e depois largarmos a informação, partilharmos a informação de forma faseada e não toda de uma única vez, irmos qualificando os potenciais investidores, perceber o seu interesse, a sua capacidade financeira, se efetivamente a nossa empresa bate certo com a sua estratégia. Também a parte cultural é um pouco mais difícil nesta fase já avaliarmos, mas é muito importante só irmos partilhando informação à medida em que qualificamos e verificamos o verdadeiro interesse do investidor com quem estamos a iniciar um processo negocial. Tendo feito todo o trabalho anterior a um documento que está em inglês, mas que a Infomemo acaba por ser um nome também em português, acaba por ser um dossiê completo, técnico, detalhado, que diz de onde vimos, quais eram os nossos números de passado, quem é que nós somos, quais são os nossos pontos fortes, os pontos fracos, muitas vezes também uma análise do mercado e um bocadinho as nossas projeções, os nossos planos, a tal narrativa de investimento e para nós apresentarmos de uma forma estruturada e profissional a informação da nossa empresa. Na nossa opinião, qualidade dos materiais e da informação que consta destes documentos, claramente do Info mesmo, contribui muito para a percepção de valor por parte dos investidores e também é um acelerador de todo o processo, isto é, não havendo interesse termina logo esse processo negocial, havendo interesse permite usar como base de um processo negocial e quando tem acesso a toda a documentação, este Infomemo mais um diretório de toda a informação que estamos a partilhar, permite de uma forma estruturada ao investidor analisar a oportunidade em causa. Diria só, Pedro, só aqui uma nota também. Este processo de que estávamos a ver há pouco é relevante para estruturar, a coisa funcione de forma mais fluida, não é? Se nós não prepararmos esta documentação, o que acontece? Quando há uma manifestação de interesse de um comprador, o comprador começa a pedir informação, depois manda isto, manda aquilo, não sei quanto, depois de repente o vendedor, portanto, tem que organizar as coisas e enviar, depois quer mais não sei o quê, depois envia, quer dizer, de repente, em vez de estar a fazer o seu trabalho no dia a dia, o empresário, o gestor, está a responder a estas questões e depois, se são 3 ou 4 possíveis compradores, todos eles a pedirem coisas, e-mails para trás, e-mails para a frente, listas de pedidos, enfim, cria-se um certo caos na coisa. Daí a importância desta documentação e deste trabalho preparatório. É óbvio que depois haverá sempre terão que ser respondidas, porque há sempre, como falamos, ângulos diferentes, perspectivas diferentes, e que terão que ser respondidas, mas aí será supostamente o assessor para ajudar. Se não houver assessor, pronto, terá que ser o próprio gerente, empresário, a ir respondendo a essas questões. Mas é importante e também, como dizemos aqui, dá, digamos, uma imagem de que a empresa está preparada, está organizada, tem a informação toda disponível e isso é muito importante. Compradores, quando olham para empresas, começam a pedir coisas e veem que aquilo não está organizado, não tem informação disponível, a contabilidade não é clara,
E quanto maior for estas operações, mais dúvidas colocam no comprador. E isso depois tem um impacto direto no valor que, eventualmente, se ainda assim quiserem avançar com a operação, que as pessoas, que o comprador irá apresentar em termos de valor, tem a ver com incerteza. A incerteza tem risco, e o risco anda de braços dados com preço barra valor. Portanto, quanto maior o risco, menor o valor que provavelmente irão apresentar. Sim. E também, pronto, a existência deste documento permite-nos controlar. Podemos não dar acesso à informação de suporte do mesmo, e aqui controlamos de uma forma mais sucinta, mas acabamos por não dar acesso a tudo, e só numa fase posterior damos acesso. Gostei. Independentemente de estarem com apoios de assessores como nós, é muito importante, antes de começar este processo, junto do seu advogado, ou hoje em dia também com a inteligência artificial conseguem seguramente fazer, mas é muito importante ter um acordo de confidencialidade. E já deve estar pronto no arranque do processo, isto é, antes de qualquer tipo de informação que partilhemos com investidores, ter o cuidado de ter um bom acordo de confidencialidade. Não precisa ser muito extenso e deverá estar focado naquilo que é mesmo importante e que, no caso da nossa empresa, onde está o nosso valor. A confidencialidade, na prática, é obrigatório, e depois a duração da confidencialidade é um bocadinho caso a caso, mas o não permitir que durante X anos sejam abordados clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, isto é, qualquer tipo de stakeholder que tenham acesso a essa informação através deste processo e não por informação pública. E depois também lá está a questão de o que vão fazer a toda a informação, todos os dados que vão ter acesso durante este processo, se no fim têm que os eliminar ou não, digamos, é muito importante ter este documento, digamos que acaba por ser aqui a primeira parte em que a importância de ter um assessor legal neste processo, o seu advogado, se tiver experiência, ou arranjar um assessor legal com experiência na venda de empresas é crucial. Depois aqui, também de forma sucinta, é muito importante a questão de ter um local seguro para fazer a partilha de informação de forma controlada, com passwords bem, que não seja tipo enviar informação por e-mail, uma drive pouco segura, digamos, é muito importante, mesmo não sendo com assessores, ter uma forma segura, controlada e que não permita ataques e o roubo dessa informação. Depois chegamos aqui então à due diligence, que na prática não é uma auditoria, mas é uma radiografia. Nós aqui apresentamos, como este webinar também foi construído de uma forma em que tudo que é preparar é positivo e acrescenta valor, achamos que muitas vezes se pode antecipar a identificação de eventuais problemas, até alguns desconhecidos pelo próprio dono da empresa, fazendo o que tecnicamente se chama vendor due diligence, que é uma due diligence, mas pedida pela própria empresa que está a ser vendida e não por um comprador que já chegou a um pré-acordo e que avança para uma due diligence. Mas, genericamente, as due diligence abordam várias áreas, nós aqui só destacamos só algumas, isto é, a financeira é crucial, diria que existe sempre due diligence financeira, quer seja com assessores como a Crowe, quer seja feito pelos próprios quadros financeiros dos potenciais compradores, em que, lá está, o objetivo é perceber qual é o EBITDA normalizado e recorrente, ver as questões da dívida, do fundo de maneio. A legal também existe sempre e a laboral está bastante ligada. Pois a fiscal é importantíssima, isto é, muitas vezes é nestas áreas que a vendor DD é muito importante, assegurar que, apesar de termos a situação regularizada com as finanças e com a segurança social e também com as alfândegas, mas por um trabalho técnico assegurar que efetivamente não há nenhuma ponta solta, que seja uma surpresa e que obrigue a uma renegociação numa fase avançada de um processo negocial. Depois, na parte operacional, barra comercial, aqui muitas vezes são as próprias equipas do potencial comprador que fazem a análise
Depois a ESG, que cada vez é mais relevante, isto é, as empresas quando são um bocadinho maiores perceber as regras da boa governança, dependendo do setor a questão ambiental e também a questão social, que hoje em dia também começa a ser tema, e depois não temos aqui, mas a área do IT, da tecnologia, da segurança de informação é extremamente relevante, como existem casos que, por exemplo, due diligence na área da investigação e desenvolvimento é altamente relevante. Aqui está de forma sucinta um bocadinho um processo, mas não tem as etapas todas, mas foi só para acabo de fazer aqui um wrap-up do webinar, introduzindo aqui alguma terminologia nova, isto é, como já falamos, definir quem é que vamos abordar, quantos é que vamos abordar, vamos fazer uma negociação one-to-one ou sequencial ou com um número limitado de potenciais investidores. Depois todo o processo de interação, apresentação, discussão e, por fim, definir, recebermos ofertas normalmente são ofertas não vinculativas, são cartas de intenção, receber ofertas de preço pela nossa empresa. É importante que nestas ofertas sejam devidamente analisadas para perceber se efetivamente é claro toda a tecnologia que está a ser usada e o seu impacto no valor da operação. Depois também aqui é o momento final, crucial, de avaliarmos a credibilidade, o interesse do potencial investidor. Já devíamos ter questionado antes, mas aqui temos que reforçar o financiamento para esta transação está assegurado ou poderá depender de um financiamento bancário ou do recurso a uma operação do Banco Português de Fomento, por exemplo. É muito importante perceber se o acesso às fontes de financiamento está assegurado ou se vai haver um delay, um atraso grande, mesmo que cheguemos a acordo entre garantir as fontes de financiamento e fechar a transação. Depois da exclusividade, como eu disse, poderá ser só uma entidade ou a mais do que uma. Não é comum dar a muitas, mas pode existir a mais do que uma entidade. E o processo de due diligence avançou em simultâneo com isto. E depois existe todo o processo negocial, a discussão dos termos contratuais e a assinatura do contrato de compra e venda. Só queria dar aqui uma nota, Sofia. Sim. Diz isto, força. Sim, ia só dizer que aqueles, obviamente que nunca se diz tudo, não é? Eu aqui no PowerPoint eu tenho honestidade e transparência aceleram o fez, é verdade. Agora, dando um exemplo, o investidor, se domina o mercado, deverá ser ele também a conhecer o mercado e não dizermos tudo que sabemos, mas efetivamente o antecipar, o dizer logo quais são as contingências que temos, os problemas, tipo, somos um grossista, trabalhamos em exclusivo com um conjunto de produtos e marcas, mas existimos há 30 anos, nunca houve necessidade de escrevermos o contrato. Isso deverá ser dito no início, porque poderemos chegar a uma fase avançada e isso pôr em causa todo o negócio, isto é. Os empresários devem manter-se focados no negócio durante este processo, isto é, não devem desviar as atenções do seu negócio. Muitas vezes quebras de venda ou perdas de key persons impactam de forma drástica numa operação, e a honestidade e transparência, pela nossa experiência, só vai permitir acelerar o processo, criar relação do outro lado, criar credibilidade e, no limite, se fizer com que se recebam ou não, poupamos todo o tempo de negociação junto desse potencial investidor e também não tivemos a partilhar informação sensível com alguém que nunca ia adquirir. Só ia reforçar aqui algumas questões. Já abordaste o tema de se houver alguma coisa menos positiva da empresa, como o Pedro estava a dizer, acho que temos que o abordar no momento em que estamos a negociar, é no momento em que temos algum leverage, digamos, alguma vantagem no sentido de é a altura em que, se calhar, do lado da compra querem avançar com a operação, e sermos o mais honestos e transparentes possível neste tipo de questões. Porque a partir do momento em que assinamos a exclusividade, o poder, digamos, também entre aspas, da operação passa para o lado do comprador. Porquê? Porque a partir daí vamos entrar na due diligence,
Portanto, o que vai acontecer a partir daqui é, vai-se fazer uma análise a várias questões financeiras, fiscais, comerciais, legais, laborais, ambientais, enfim, depende da empresa, depende do setor, do que é que estamos a falar. Portanto, depois vai sair um conjunto de relatórios sobre essas análises que foram efetuadas. Se nessas análises que foram efetuadas as questões que foram encontradas não forem materiais, passa tudo, digamos, de forma mais tranquila, ou seja, as condições acordadas, pactadas, valor, termos, etc., serão essencialmente os mesmos que teremos aqui que tivemos na fase inicial da negociação, não é? Da LOI ou MBO. Se houver, digamos, algumas surpresas e que sejam materiais, o que é que vai acontecer aqui? O processo de negociação vai ser aberto novamente. Portanto, o comprador vai querer ajustar o preço em função dessas descobertas, dessas questões que foram encontradas. Portanto, quer ver ou reduzir o preço, ou reduzir as condições de pagamento, ou colocar algumas garantias adicionais na operação. Portanto, daí esta temática toda da preparação do processo de limpar a casa, digamos, antes de entrarmos numa operação destas, é muito crítico, ok? Portanto, pode influenciar claramente o valor que nós podemos receber no final e as condições em que podemos receber. Portanto, são temas que temos que ter cuidado para não sermos prejudicados. Outra coisa que aqui também seria importante é este processo, apesar de cada um de vocês, empresários, quase a certeza passam por muitos processos de negociações, compra, venda, e têm capacidade, uns mais, outros menos, mas todos têm capacidade para negociar, obviamente, um processo de venda da sua empresa, mas há detalhes, há nuances e há particularidades que, como não é a vossa atividade, vocês não têm que saber, obviamente, e se calhar passa ao lado e é um risco adicional que estão aqui a incorrer. Portanto, esta é E depois outra questão que eu acho que é relevante aqui, por vezes queremos poupar aqui alguns euros, depende obviamente do valor da operação, mas para poupar alguns euros podemos estar a pôr em risco alguns centenas de milhares de euros na transação, sermos bem assessorados, fazermos bem a limpeza das coisas que estejam eventualmente menos bem, assinar os contratos que temos que assinar com clientes, com fornecedores, as questões financeiras, riscos fiscais, que são sempre bastante relevantes, tentar resolvê-los, se não resolvê-los, portanto, ver como se poderá resolver. Sim, há muita coisa que efetivamente é possível fazer e na vertente fiscal também, por exemplo, há, e não no sentido negativo, mas daquilo que a lei permite, há certos planeamentos que podemos fazer, ou estruturas que podemos utilizar, que tem que ser feito com alguma antecedência e não é de um momento para o outro que fazemos criamos essas estruturas. Portanto, reforça o tema da preparação que temos que ter para estas questões. E depois, também, por fim, nesta área, gostaria também de salientar aqui há um tema do signing, antes do signing, ou no processo que conduzente à assinatura do contrato de compra e venda, que é também o tema do contrato, quem vai redigir o contrato, portanto, serem assegurados por advogados que tenham experiência em processos de M&A.
porque há advogados que também são especializados em coisas diferentes dessa, né? Como há médicos de várias especialidades, aqui também há advogados que serão especialistas noutras coisas que não estas. E, portanto, é importante trabalhar com o advogado que seja habituado a estas questões, a perceber qual é o risco efetivo de determinadas questões, que determinados temas são levantados, porque senão um advogado, provavelmente o advogado que vos acompanha no dia a dia, pode não ter, digamos, esse conhecimento, e depois o que é que vai fazer é, provavelmente, para defender, e bem, digamos, digamos a si ou quem está a vender, mas como também não sabe muitas questões técnicas associadas, é muito conservador ou não quer assumir nenhum risco, então começa a criar muitos problemas e infelizmente há operações em que depois não se concretizam, porque começamos a entrar nesse tipo de temas, começa a entrar egos, enfim, há aqui muita questão que temos que ter algum cuidado. Também costumamos dizer que uma operação morre e nasce 1000 vezes. Durante o ciclo todo, há fase em que está tudo a correr bem, espetacular. Depois, de repente, parece que isto vai cair, deal breakers, temas que voltam através do processo de negociar. Portanto, temos que ter alguma, digamos, estofo e capacidade de ir aguentando todo este processo. Portanto, este processo poderá ser claramente, digamos, o risco de uma operação não chegar ao fim poderá ser reduzido com a boa preparação de um projeto destes. Agora já estamos quase a terminar, então, para depois passarmos ao Q&A, só temos aqui mais 2 slides, Gustavo, então se puderes, pronto, como o Paulo mencionou, a importância de um assessor legal aqui para a questão do contrato de compra e venda, não é? Então, ser um escudo para ambas as partes, isto é, não se deve entender este contrato com exigências só do comprador, isto é uma oportunidade para nós vendedores salvaguardarmos tudo que acharmos que é devido. Por isso aqui, tendo sido feito todo o trabalho anterior, tendo sido tudo abordado ou detectado na due diligence, aqui o contrato é um momento para estar refletido a questão do preço e depois todas as outras questões, isto é, todas as declarações e garantias que foram dadas sobre o estado da empresa devem estar lá refletidas, também os limites de responsabilidade perante eventuais findings que tenham sido detectados, nomeadamente, como o Paulo mencionou, as questões fiscais são muitas vezes relevantes e depois lá está, é muito importante analisar todas as propostas que existiram, sobretudo se for um processo competitivo, com mais de uma. É muito raro o modelo de proposta, as condições serem exatamente iguais entre todos os potenciais compradores, a não ser que nós tenhamos dito que só aceitávamos um determinado modelo de transacional. Aqui colocamos um só como exemplo, ou qual é o valor upfront, isto é, qual é o valor no momento do signing, da conclusão do negócio, ou se há pagamentos diferidos. Isto é, aqui não está mencionado, mas muitas vezes também, apesar do objetivo ser a aquisição total, há aquisições parciais, mas diferidas no tempo e que muitas vezes também podem ter uma métrica de valor distinta mediante certos resultados. E depois destacamos aqui só um modelo que é muito comum para quando existe um gap, uma diferença grande da nossa expectativa de valor como vendedor e o que o comprador está disponível para pagar à cabeça, isto é, construir aqui um modelo que seja simples, que seja sustentável, que depois do comprador adquirir a empresa seja controlável pelo vendedor, mas que haja um conjunto de pagamentos futuros que dependem de resultados a obter, que podem ser numa ótica de margem comercial, margem de EBITDA, de vendas, de repetição de vendas em clientes que temos, renovação de contratos, digamos, Argonaut acaba por ser um modelo bastante utilizado e que permite, muitas vezes, com sucesso, fechar transações e depois, muitas vezes, quando o vendedor acredita piamente no que está a projetar e vai estar no período de transição ainda com poder negocial ou de influência, muitas vezes
uma boa proposta, a melhor proposta upfront não é a melhor proposta para os acionistas se tivermos em conta os resultados que podem ser obtidos através do earn-out. E depois, uma operação não fecha no dia do closing e na recepção eu em todo o tempo que pedi o primeiro cheque, hoje em dia a primeira transferência, não é? Por vezes há ajustes de preço que não são no momento da assinatura, são alguns meses após. Depois lá está tudo que foi definido no contrato, acompanhar a libertação desses valores. Por exemplo, se houver uma potencial contingência de um litígio comercial ou com um parceiro que ainda não existe resultado, mas que existe alguma probabilidade disso vir a acontecer, uma parte do valor da operação pode ficar presa numa conta e será liberta quando sair o resultado dessa litigância, não é? Depois lá está, muito importante para ambas as partes, isto é, que é para o vendedor, que criou relação ao longo dos anos com a empresa, com os funcionários, com o mercado, e para o comprador é muito importante fazer um plano. Aqui falamos do plano de 100 dias, mas haver claramente um plano pós-integração que deve ter sido planeado pré-integração, isto é, quando é que vamos comunicar à empresa, quando é que vamos comunicar ao mercado, como é que vamos garantir que existe um alinhamento cultural entre as organizações, um alinhamento de equipas, o que é que isto vai provocar em termos de desfias intermédias na organização, se esta empresa vai continuar isolada durante alguns anos e só será fundida passado alguns. Isto é muito importante. Aqui a questão das pessoas, a questão da comunicação e a questão da cultura estar claramente estruturado e definido. Depois lá está, aqui temos como construímos isto com base no earn-out, muito importante monitorizar e acompanhar as métricas que podem potenciar o valor da venda através do earn-out e garantir através do período de transição que tudo que é relevante é corretamente transmitido entre o fundador ou as key persons, se não continuarem o negócio, que existe uma transferência de conhecimento, também muitas vezes da cultura, que tudo é feito de forma linear, simples, planeada, estruturada, de forma que não aconteça como em muitas operações em que o insucesso vem depois da assinatura e não no processo negocial. E pronto, aqui finalizamos e agora teríamos disponíveis. Sim, exato, vamos já ver as questões. Também estamos a chegar mesmo ao fim para cumprirmos aqui os timings. Mas só para dizer aqui também, em relação rapidamente a este tema, quando há aqui temas que o que estamos aqui a ver, integração, que são mais críticas quando estamos a vender uma participação minoritária ou uma participação maioritária e onde nós vamos ficar, empresário, gestora, na empresa durante mais anos, é mais crítico para quem está a vender, obviamente. Para quem está a comprar é sempre crítico a integração, o processo é sempre bastante relevante, não é? E por vezes esta é costuma-se dizer que há muitas operações de M&A que falham exatamente por esta via, a não preparação do processo de integração. Ou seja, no dia em que, ok, faz a transferência, está fechado o negócio e depois o que é que fazemos? Isto tem que estar preparado e tem que estar estruturado o que é que vai uma equipa específica para fazer essa integração e por vezes também a não preparação dessa integração resulta em situações menos bem-sucedidas. Portanto, ok, em termos de questões, temos muitas questões, não vamos ter tempo para ir a todas, mas vamos tentar ir a responder aqui a algumas. Então, quando estávamos a falar da avaliação, colocaram aqui, o André colocou aqui, porque não considero múltiplos de cotação. Sim, faz sempre dependendo, isto até é o chamado Price Earnings Ratio, e podemos usar, é sempre o tema da empresa que estamos a vender, se é comparável ou não é comparável à empresa que estamos a utilizar o múltiplo, não é? Portanto, então, há sempre formas de nós tentarmos fazer uma aproximação, mas há sempre bastantes limitações portanto, não são
não há uma, digamos, uma regra, uma solução para tudo. Terá que ser visto caso a caso e se fizer sentido, se for uma empresa também com dimensão, etc, etc, claro que sim, fará sentido usar isso. Ok? Depois aqui o Paulo Faceira colocou aqui As questões. também questões, exatamente, sobre a avaliação. Se calhar o ideal era agendarmos um webinar sobre avaliação, portanto é sempre um tema mais quente. Mas a temática do goodwill, depois ele diz aqui para a avaliação das empresas, se temos em consideração diferentes componentes, ativos, mais o goodwill, e como é que introduzimos também o valor da marca, né, do brand. Eu costumo aqui dizer, em relação a este tema da marca e destes goodwills que falamos, no final do dia, uma empresa que tem uma marca, vamos generalizar para tudo, mas pronto, mas genericamente uma empresa que tem uma marca tem uma determinada vantagem, ou consegue vender mais quantidade, ou consegue vender a um preço superior, em termos de médio de mercado. E, portanto, isso já tem que estar refletido nas suas vendas. Ou seja, se o valor da marca, se a marca tem valor, já supostamente está a ser refletido nas vendas. A Coca-Cola vende uma lata de Coca-Cola por um euro e, se calhar, as marcas brancas vendem-se por 60 cêntimos ou 70 cêntimos, não é? E então esse é um dos. Esse diferencial é algo que se pode atribuir e normalmente atribui-se à marca. Portanto, é incluído, e nós quando fazemos também avaliações de marcas, há várias metodologias que usamos, por exemplo, uma é a Royalty Relief Method, em que fazemos também análises comparativas digamos, marcas, quanto é que custa uma marca, quanto é que custa, digamos, utilizar uma marca no mercado e quanto é que pagamos, com os royalties que pagamos por essa marca. Enfim, podemos entrar depois por aí, mas acho que é só para dizer que sim, nós incluímos isso na avaliação e tendo em conta aquilo que também disse que já deveria, supostamente, a marca estar no valor das vendas, nas margens, especialmente nas margens que liberta. Por último, aqui a questão fiscal da transação, se é vital ser equacionada previamente na ótica do vendedor. Pronto, a resposta é claro, na fase de preparação, aqui não nos podemos esquecer que o que interessa é o preço, é o valor que vai para as mãos dos sócios acionistas atuais. Isto deve ser visto logo de forma prévia, perceber qual será o impacto nas suas mais-valias, se for um sócio, um acionista em nome individual ou numa sociedade, e mesmo outras questões que nós abordamos, a questão do imobiliário ainda estar no negócio e, por vezes, alguma reestruturação, reorganizar um bocadinho o património da família e outras participações. Digamos, essa preparação e a reestruturação é crucial numa fase inicial para não ser uma surpresa na fase final, na negociação de valores finais e depois numa ótica de valores líquidos de impostos haverem surpresas negativas. Não é? Queria também só responder aqui uma questão que colocaram sobre, será, digamos, a última. Se nós, para aquelas empresas que querem crescer no estrangeiro e queiram elas próprias comprar alguma participação de alguma empresa em qualquer país, se nós podemos ajudar, aí claro que sim, portanto é uma das vantagens de nós temos vários colegas em vários países e fazemos isso, ou seja, nós temos até um subgrupo dentro da própria Crow, que nós apelidamos Global Corporate Advisors, onde nós estamos reunidos frequentemente, temos calls frequentes, onde fazemos isso, partilhamos as oportunidades cross-border e portanto, sim, nós claramente podemos ajudar. Ok, acho que ficaremos por aqui, já ultrapassamos um bocadinho o tempo, mas obrigado a todos pela presença. Obrigado pela oportunidade.
Sim, então vamos ficar. Eu aproveito para esta oportunidade para convidar todos a assistirem ao nosso podcast, Fusões e Visões, dedicado a M&A, Corporate Finance e crescimento empresarial, justamente tudo aquilo que estamos a falar. E neste podcast / videocast podem acompanhar as nossas entrevistas a empresários, gestores e investidores, onde vamos explorar decisões reais, erros e também as tensões e as aprendizagens práticas dos processos de fusões e aquisições e também de fundraising. Agora chegamos mesmo ao fim desta sessão, resta-me agradecer esta oportunidade à Sanjotec e a presença dos nossos convidados e participantes. Muito em breve este webinar estará disponível no canal do YouTube da Crowe em Portugal, juntamente com a apresentação que foi utilizada no próprio webinar. Portanto, para mais questões, por favor, entre em contato connosco via o website www.crowe.pt ou por e-mail advisory@crowe.pt. Mais uma vez, muito obrigado a todos e continuação de uma excelente tarde.